que o corpo vivo, o presente, tem outra conexão. Então, são com fios e redes que a gente consegue transformar. E aí, Júlia, eu tô aqui falando, né, mas queria agora também provocar, porque eu acho que quando a gente fala no ensino e na promoção da saúde ser transformador, tem algumas perguntas que são muito importantes. Transformador de que tipo, né? Que a gente vive numa fase onde tem os vocabulários, né? De inovação, tem que ser novo. E tem um filósofo nigeriano que eu gosto muito, que é o Bayo Akomolafe, que ele fala assim, o novo, e a língua dele, né, que ele faz as falas dele é muito em inglês, ele fala assim, o new não necessariamente é forward, não é um avanço, tem que ser awkward, tem que ser esquisito, tem que ser estranho, tem que cutucar. E aí, então eu queria, né, que a gente se pensasse assim, a promoção da saúde é uma prática transformadora? Eu acho que todos que estamos aqui acreditamos nisso. Mas é que tipo de transformação, né? E acho que pensar nisso, ter escrito livro, ter organizado e ver tantas experiências transformadoras, vai nutrindo a gente a ser cada vez mais transgressor, como nos pede Bell Hooks, né? Como é que a gente faz para abrir essas fendas, né? E levar os estudantes que estão dentro da Faculdade de Medicina para dentro do IMS é uma ação, né? Então, minha segunda pergunta, né? Transformação de que tipo? A segunda, para quem que a gente está fazendo isso? E a última é com que propósito? Porque a gente tem muitas opções de abrir fendas, né? E o que agora, com inteligência artificial, com as tecnologias todas, né? Mas a gente ter consciência e construir coletivamente esse para que propósito, e que é o que tem gente que já me conhece, né? Mas eu adoro o conceito de inédito viável do Paulo Freire, que é o que a gente sonha junto para enfrentar uma situação limite. Nossa, eu expliquei em uma frase o conceito do Paulo Freire, mas é que assim, né? Só para a gente se inspirar. A gente precisa sonhar juntos porque aqui estamos numa situação limite, acho que também todo mundo que está aqui concorda, espero, né? A gente pode destrinchar limites de tantas ordens, mundial, ambiental, no Brasil, em cada estado onde nós estamos, em cada cidade, em cada universidade, mas estou aqui para a gente falar da importância do que é pensar nesse propósito juntos, né? Desse sonhar juntos. E Zanelli Murroli faz isso quando ela traz. E é muito emocionante quando você está no Moreira Salles e você vê os quadros e de repente você encontra uma das pessoas que está lá nos quadros da exposição, porque ela fotografou pessoas que trabalham no IMS. É a arte, vida, vida, arte, né? Então, tem milhares de outras exposições que eu posso levar, mas por que a gente foi naquela, né? É perto, é potente, é belíssima, mas tem toda uma intencionalidade e um propósito que Zanelli e os curadores da exposição têm, que eu também quero que os estudantes peguem, né? Ou sintam, que também não precisa ser só consciente. Então, as perguntas que eu deixo, e eu fico muito curiosa de ouvir, né? Como vocês têm feito isso também, porque, gente, para a gente estar aqui é porque tem um fio condutor, tem um horizonte comum já, né? Então, estou trazendo uma experiência no livro, tem outras experiências belíssimas, né? Que vão nessa direção, falando de círculos que a gente pode promover e reverberar, que acho que tem gente aqui que pode falar mais também. E aí queria só fechar, e aí é meio para me justificar mesmo. Mas eu estou aqui esperando para a gente fazer uma ação que é de promoção da saúde mental na Semana de Saúde Mental da USP, que é junto com a 36ª Bienal, que vem com o tema da humanidade para a praxis, que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, que tem tudo a ver com ensinar e aprender promoção da saúde. Então, é isso, sabe? Eu vou falar, mas eu vou me arrepender depois. Eu queria poder ser duas para ficar com vocês e ir para lá. Mas, ao mesmo tempo, é bom eu ser uma, porque eu posso compartilhar um pouco e ficar com a vontade de conhecer vocês mais, de ouvir mais um pouco o Marco, mas também esperar que eu possa encontrar vocês para poder contar de outras experiências que a gente está abrindo frestas aqui.
porque abrir essa fresta também para discutir saúde mental, né, e com arte contemporânea, não sei como fica o corpo de vocês aí, mas o meu aqui fala assim: isso é o que a gente quer alimentar, né? Então, obrigada pelo coraçãozinho, Fernanda. Então, aqui eu já vou encerrando, queria só deixar o meu e-mail, tá bom? Que é ana.germani@fm, de Faculdade de Medicina, .usp.br. Então, eu quero parar de falar para eu ouvir um pouco, mas queria muito que a gente pudesse estender também essa conversa e esses diálogos, tá bom, gente? Obrigada mais uma vez. Obrigada, Ana, por nos inspirar, nos provocar, deixar né, com essa vontade de mais tempo, mais espaço para a gente dialogar sobre esses aspectos tão desafiadores e relevantes, né? Que promoção é essa que a gente quer? O que a gente está querendo transformar com isso? Para quem? Com que propósito? Né? E como ir abrindo essas fendas, esses espaços minúsculos por onde possa entrar essa luz transformadora, né? Num contexto tão desafiador, como você falou, em multiníveis, né? Vários níveis de desafios. Bom, mas sem mais delongas, vamos ouvir, então, o nosso querido Marco Ackermann, para depois a gente poder abrir o espaço para esse diálogo e perguntas, conversas. Como a Ana mencionou, ela talvez tenha que sair um pouquinho antes do final, então deixou o e-mail, caso vocês também queiram, né, se dirigir a ela para seguir conversando. Bom, vamos lá, Marco, é com você. Ei, povo, tudo bem? Bom dia. Parabéns aí a Fernanda por estar tocando esse projeto, que tem o dedo e o coração da DEIS, né? De ampliar essa rede e vendo aí a carinha das pessoas, quer dizer, está expandindo, né? Tem, para além do grupo básico do GT, tem um monte de gente aí. Puxa, ao invés de eu falar, eu queria saber quem são vocês, o que cada um está fazendo, mas infelizmente não dá. E aí, como a Ana estava dizendo, comecem já a mandar os trabalhos para o Abrascão, e sempre nos congressos da Abrasco tem a oficina, a reunião do GT. Se todo mundo que estiver aqui puder ir lá nessa reunião, aí lá a gente pode conhecer todo mundo, saber o que vocês estão fazendo, saber se vocês são alunos, se vocês são professores. E se vocês são professores, eu teria uma curiosidade imensa de saber como é que vocês estão ensinando promoção da saúde, né? E aí já fica coçando aqui a língua para falar, se a gente produzir um livro internacional para olhar o que o mundo faz, não sei se a gente tem algum livro aqui que mostra o que a gente faz aqui no Brasil, né? Então, a Deise já está morrendo de rir, porque ela vai ficar parte do projeto, a Ana, a Júlia e todos vocês. Vamos escrever um livro sobre ensinar e aprender promoção da saúde no Brasil? Por que eu estou falando isso? Porque foi a partir... A Ana Cláudia já pôs ali uma boquinha aberta, né? Porque dá trabalho, eu sei, dá o maior trabalho do mundo. A gente quer, entre o desejo e a realidade, né? Mas quem sabe a gente possa também ter um panorama do que a gente faz, porque eu acho que a gente não sabe muito bem ainda o que a gente faz por aqui, como que a gente ensina, o que a gente ensina, quais são os dispositivos que a gente usa, né? Deixa eu projetar aqui para começar a conversar com vocês sobre isso, tá? Vocês estão vendo o que está na tela? Sim, Marco. Tá tela cheia a apresentação. Eu parei de ver vocês, infelizmente, né? Então é isso, olha, diálogos em rede, GT de promoção, reflexões práticas sobre ensino, aprendizagem e promoção da saúde, né? Como o Júlio estava dizendo, sou professor aqui da USP, pesquisador do CPDOC e membro do GT de promoção desde que o GT existe em 2003, próximo desse grupo bacana, simpático, potente, afetivo, e fiquem próximos também, que vale a pena. Então, para ativar o diálogo, já comecei.
vendo? Porque eu não estou vendo vocês. Estou mostrando o livro aqui. Vocês estão vendo o livro? Estamos sim, Marco. Então, é esse livro que quem está aqui, Ana e eu, organizamos junto com Deis, Júlia e muito mais gente, né? E tem experiência de 25 países. Então, e o Brasil, gente? Como é que a gente faz? Esse livro, então, ele tem 6 partes, né? Ele tem uma parte que fala sobre o currículo da promoção da saúde, o outro ele fala como é que a gente faz a promoção da saúde ser relevante para a prática, ele traz projetos pedagógicos inovativos em promoção da saúde, seriam metodologias, ele traz tópicos especiais em promoção da saúde que são ensinados. A Ana comentou essa parte 6, que ela foi responsável, que foi a promoção da saúde como uma prática transformativa, e nada mais importante do que trazer a arte para essa questão. E a parte 7 foram reflexões de estudantes. Se anteriormente eram professores acadêmicos, a gente tem 2 capítulos que os estudantes, um capítulo sobre estudantes em Porto Rico e outro sobre uma estudante na Inglaterra, né, que ela fala a perspectiva do estudante em aprender e fazer promoção da saúde de entornos saudáveis na era do TikTok, né? Interessante isso. E os estudantes de Porto Rico trouxeram essa discussão, né? O impacto que aprender promoção da saúde tiveram neles, né? E aí eles falam assim, uma metamorfose em Porto Rico, né? Então, isso assim, para instigar vocês, vamos fazer um livro que mapeie também como é que a gente ensina e aprende promoção da saúde aqui. Fica como desafio, dá trabalho, mas acho que vale a pena, tá? Então, eu sempre tenho trabalhado, todas as minhas falas, cursos, trabalho, discutir um pouco as nuances entre proteção, prevenção e promoção, né? Tudo a mesma coisa, sabe que não é, há nuances e aqui não tem nenhum objetivo de criar uma hierarquia ou criar um juízo de valor de uma é melhor que a outra, mas dizer que essa tríade defende a vida, mas que as situações sociais, políticas, elas demandam dispositivos, instrumentos, caixas de ferramentas diferentes. E o campo da proteção, a prevenção e a promoção, elas têm ferramentas, categorias, conceitos diferentes, né? Eu acho que começar pensando essa diferenciação é bem interessante, né? As palavras, né? Começa pelas palavras e mostrando, né? Que já as palavras mostram essas nuances, né? Que cada uma tem, vamos dizer assim, a sua especificidade, a sua nuance, o entre elas, né? E dizer que não é promoção da saúde para todo mundo, né? Porque senão a gente pode ser incompetente quando talvez uma comunidade, um território demanda proteção porque está vivendo situações de vulnerabilidade e de insegurança, né? Então, eu acho que há isso, instigar nos alunos uma possibilidade, uma capacidade, um interesse, uma curiosidade de leitura de território, o que é que cada situação pede, né? Então, a proteção social seria a garantia frente às inseguranças, a prevenção de doença, a precaução frente aos riscos, e a promoção da saúde como incrementar ativos e potências de vida. Então, até provocando os estudantes, dizendo que nós, profissionais da saúde, somos muito mais ensinados, estimulados a tratar o defeito e não a potência, né? Então, como é que a gente pensa a questão da potência de vida, né? E isso não tem a ver só com fora do sistema de saúde, no próprio SUS, a gente pode também pensar essa questão de potência da vida. E eu e Deis temos um trabalho, porque os colegas da Abraço nos provocaram muito, falaram assim, vocês só ficam falando de intersetorialidade para fora do SUS, vocês não têm nada para dizer ao SUS, né? Então, sim, a promoção da saúde também tem lugar no cuidado, né? Então, acho que essa é uma outra discussão importante para a gente fazer também no processo de ensinar e aprender promoção. E aí,
ao dizer que os objetivos são distintos, isso vai construindo um currículo, um projeto político-pedagógico, determinando dispositivos diferentes, né? A gente é do GT de promoção, a gente defende, mas assim, não é melhor promover do que prevenir, né? Não há uma oposição, mas há objetivos distintos. Dentro desses objetivos é importante mostrar nuances e mostrar conceitos, concepções e dispositivos distintos, né? Também a gente pode dizer que, num determinado momento, a prevenção ela tá dirigida a grupos diferentes, né? Isso também tem teorias, tem caixas, tem ferramentas, tem dispositivos que diferenciam uma da outra, né? Os atores também, como é que esses atores se organizam nisso, né? Então, acho que é importante também trabalhar essa questão, a gente tem trabalhado isso. E um grande karma, né, nosso, do Brasil, que qualquer campo que for trabalhar tem que pensar a questão da igualdade e da equidade. Essa imagem é bem legal e eu acho que aqui, agora lá na 25ª Conferência Mundial de Promoção da Saúde, a suplenária espanhola, da língua espanhola, da Latinoamérica, a gente pautou o tema da equidade, da igualdade, da desigualdade ou da injustiça, e eu trouxe a discussão brasileira, né, trazendo um pouco o contexto de se há esperança, né, quer dizer, o Brasil continua sendo, apesar de tudo, um dos países mais iguais do mundo, e aí trazendo um pouco o contexto, discutindo a questão da escravidão, a questão da intervenção militar e uma questão ideológica no Brasil, porque tem uma discussão que fala que a pobreza é imoral, né, e não a desigualdade. Então, essa discussão ideológica também é importante. Essas imagens aqui trazem, favorecem a discussão no campo da promoção. A política nacional de promoção da saúde está sempre presente, né, nas nossas discussões. E uma coisa que eu acho importante é que a gente sempre olha para a avaliação olhando para resultados e não para a base valorativa. Então, a gente pode estar, isso é um desafio para todos nós, né? Ontem, eu dei uma aula lá para o pessoal do Rio Grande do Sul das residências, e a pergunta é assim, como é que eu sei que eu estou promovendo saúde, né? A gente pode assim, está construindo mais solidariedade, felicidade, ética, respeito à diversidade, tem mais humanização naquela experiência, há uma corresponsabilidade, produz justiça social, né? Há inclusão social nesse processo. Então, a base valorativa que está na PNPS pode ser também um estímulo para a gente pensar inovação e indicadores que mostram efetividade no campo da promoção, né? Esse estudo é antigo, mas eu sempre gosto de mostrar que a promoção ela não está só relacionada com a questão da saúde, traz algumas experiências para mostrar para os estudantes, né? Porque eles clamam muito por isso, não sei a experiência de vocês. Muitas vezes eles falam assim, vocês trabalham muito mais a promoção do ponto de vista conceitual, a gente precisa de saber mais experiências, né? E a gente tem trazido a questão do século, trazido várias coisas para eles verem a promoção em ato, né? E a questão de como que você associa experiências com princípios, né? E a gente vai fazendo essa tradução de alguma forma didaticamente, a promoção enquanto um conceito geral, mas ela tem princípios, categorias que podem ser pensadas em separado para, de alguma forma, dinamizar esse processo, né? E o tempo atual de policrises, né? Lá na Conferência Mundial de Promoção da Saúde agora, lá no Abu Dhabi, essa discussão policrises e os 5 elementos dessa policrises. Então, a gente há que pensar a promoção da saúde num contexto de policrises, né? E imagens, os amigos, colegas já viram muito, mas é a discussão da intersetorialidade, né, de como que a gente pode trazer a intersetorialidade, não são as frutas ou os setores dentro do liquidificador para virar vitamina, porque senão as pessoas não vão querer brincar de intersetorialidade, porque aqui perde-se identidade, cheiro, gosto e sabor. Talvez a melhor imagem metafórica para a intersetorialidade seja a salada de fruta, enquanto um coletivo os setores não perdem cheiro, gosto e sabor, se misturam no caldo. Se eu tiro o morango daqui, eu mudo o gosto da salada de fruta, né? Também imagens, né, de que a intersetorialidade não é uma questão mágica, né?
mas é uma questão de conflito, e essa imagem, né, de paz e harmonia, né? Muita gente para cantar a mesma música, então impede a harmonia, mas a construção da paz nesse processo, a discussão do complexo, né? O que é um problema simples, outro complicado e outro complexo, para trabalhar um pouco o campo da promoção como um campo do complexo. O campo do complexo não quer dizer o campo sem saídas, né? Uma outra questão que a gente traz, da comunidade epistêmica da promoção da saúde, existe uma comunidade epistêmica, né? Do ponto de vista de espaços de governo, né? A OMS e suas cúpulas mundiais, a famosa Carta de Ottawa é a primeira cúpula de governo, a última foi a 10ª, lá em Genebra, e a OMS está propugnando de uma maneira forte a agenda do bem-estar, né? Para lidar com a well-being, né? Para lidar com a questão da crise climática. Então, governos nacionais, fundações, a questão de formulação de políticas, né? Como espaço dessa comunidade epistêmica, e o associativismo científico, a UIPS, o GT de Promoção da Saúde, né? Você não está só, quer dizer, convidando as pessoas para compor esse espaço e dizer que existe uma comunidade epistêmica, uma rede, né, de construção dessa promoção da saúde, né? E uma discussão que os colegas sabem também que eu gosto muito de fazer lá no Congresso Mundial de Promoção da Saúde, a gente criou, né, um materialzinho bem bacaninha, vai falando assim, vai crescendo assim, vai trazendo assim, vai vendo assim, vai vendo isso, e para dizer que saúde é mais do que você imagina. Uma discussão que nós, na promoção da saúde coletiva, estamos perdendo o debate, o embate, a luta sobre o imaginário social do que é saúde, né? Então, eu trabalho bastante essa ampliação do conceito de saúde. Eu e a Ana temos um artigo que fala sobre ampliação do conceito de saúde, capricho acadêmico ou necessidade política. A gente antecipa e responde rapidamente que é uma necessidade política, né? Então, saúde é mais do que você imagina. E aí, eu estou brincando que a gente pode pensar em saúde 0, saúde ponto 1, saúde ponto 2, saúde ponto 3, saúde ponto 4, saúde ponto 5, seria uma tendência do debate, da discussão sobre saúde, saúde ponto 0, a questão do biológico, dos micróbios, mas bonitamente, Canguilhem, no hormônio patológico, fala que saúde é o silêncio dos órgãos. É bacana isso, é poético, mas ainda está falando do biológico. A gente pode pegar o conceito da OMS, mas a gente pode também trabalhar a discussão de saúde em todas as políticas. A gente vem para a questão dos determinantes sociais da saúde, e agora a saúde ponto 5, né? A questão do well-being, da agenda do bem-estar social, que eu acho até legal para o diálogo com outros setores, e eu acho que avança. O pessoal da OMS disse que o Lula foi lá na OMS e disse que o G20 tem uma agenda de bem-estar, e que essa agenda de bem-estar pode, de alguma forma, ampliar mais o debate da articulação, o debate intersetorial em tempos de policrises, né? A gente depois trabalha o século XXI, quais são os desafios que o século nos traz. A gente construiu em torno de 17 a 18 desafios, aqui eu não vou trazer todos, mas essa discussão da contemporaneidade não é uma questão da promoção, né? A gente pode ver ansiedade e depressão na contemporaneidade, envelhecimento e velhice na contemporaneidade, novas formas de subjetividade na contemporaneidade, sustentabilidade líquida na contemporaneidade, trabalho na contemporaneidade. Está todo mundo preocupado com o que nós vamos fazer no próximo século, né? E como que a gente articula, né, as questões comuns da contemporaneidade em que a promoção de saúde está responsável por isso. Eu acho que esse é o maior desafio para qual mundo, né, que a gente está falando. Promoção da saúde para qual mundo? Para qual mundo? E esse seja, talvez, o primeiro desafio, né? Porto Alegre, 2003, Fórum Social Mundial, o lema era um outro mundo é possível, né? Depois veio alguém e diz assim, nada disso. A gente tem que mudar as relações deste mundo mesmo, né? E aí, principalmente olhando da cosmologia indígena, não há um mundo só, são mundos, né? São mundos. Então, não existe uma promoção da saúde, né? Porque, sim, existem vários mundos. E essa frase bacaninha do Krenak, né?
o nosso desejo é que possamos nos abrir para outros mundos, onde a diversidade e a pluralidade também estejam presentes, sem serem caçadas, sem serem humilhadas, sem serem caladas, e que possamos também experimentar viver em um mundo no qual ninguém precisa ficar invisível, e que sejamos capazes também de reciprocidade, que é um lema que deveria estar presente daqueles que propõem que nos juntemos para pensar mundos, né? Ao mesmo tempo, a nave geral planetária, né, que contempla os distintos mundos, como é que esses distintos mundos vão pensar também essa nave planetária, uma vez que cada mundo estão em naves distintas, né? Tem gente que está em iate, tem gente que está em barquinho, tem gente que está em bote, tem gente até que está agarrado num pedaço do naufrágio. Mas eu acho que essa questão de problematizar isso com os estudantes, eu acho que vale a pena, né? E aqui a gente 1986, Carta de Ottawa, 2010, Carta de Genebra para o Bem-Estar, né? E aqui avança, acho eu, né? Para a gente trazer essa discussão para o campo da promoção, né? Diante da policrise. Valorizar, respeitar, nutrir o planeta Terra e seus ecossistemas. Bem diferente, tá? Dos settings, né? Da coisa das habilidades. Tá? Eu gosto dessa carta que avança em algumas coisas. Projetar uma economia equitativa possível do desenvolvimento humano dentro dos limites ecológicos planetários e locais, desenvolver políticas públicas saudáveis para o bem comum, alcançar cobertura universal de saúde. Aqui tem, né, uma discussão se é sistema universal, se é cobertura, mas abordar os impactos da transformação digital. Então, esses 5 pontos colocam para nós desafios de como que nós vamos continuar trabalhando na promoção da saúde, né? Muitos colegas aqui participaram desse processo, a OPAS e o Ministério, quando a Política Nacional de Promoção da Saúde fez 15 anos, lançou um edital para produzir guias, cadernos de navegação, né? E a gente construiu esse aqui e um outro também sobre monitoramento e avaliação, que a gente tem usado isso com os estudantes, né? Porque são dispositivos que são interativos, né? Quando a gente submeteu esse material a uma reunião de consulta com gestores, a Gabriela, que era uma colega que trabalhava na prefeitura, a gente fez a seguinte pergunta: o que faz com que esses produtos, com essas questões que a gente produz na universidade, atraiam, sejam usadas pelos gestores? Ela falou assim: tem que ser algo sexy, né? Então, nós interpretamos algo sexy como algo que não é muito acadêmico, que trabalha a linguagem de um jeito mais ágil e que tenha vídeos, que tenha games, que tenha ferramentas. E tanto é que trilhar a promoção da saúde é um jogo de processo e tem podcast. Então, acho que essa coisa na promoção da saúde, eu acho que a gente contribuir com esse gap da implementação, né? Se dizia que lá no passado os resultados de pesquisa não viravam projetos, não viravam políticas, a gente pode dizer que hoje talvez já virem a Política Nacional de Promoção da Saúde, é uma política baseada em evidência, mas o gap da implementação não basta ter uma política baseada em evidência, que ela não vai ser implementada naturalmente, automaticamente. Então, há que se construir ferramentas, instrumentos para favorecer o processo de implementação, e a gente trabalha isso também com os estudantes. E aqui, terminando, é a famosa Promocon, a tentativa de articular promoção e comunicação. Eu acho que, não sei como é que está nas escolas de vocês, mas se essas coisas são trabalhadas juntas ou não, mas a gente está obsessivamente tentando conectar promoção e comunicação. Agora vai ter uma vaga, anunciando já aqui na faculdade, um concurso no meu departamento, e o nome do concurso é Promoção da Saúde e Comunicação e Saúde, né? Promocon inaugura isso, e agora a gente vai construir um perfil de temas para um professor que trabalha em promoção e comunicação articulada, né? Então, a nossa disciplina Promocon começa sempre com uma andança, né? São 5 espaços, 5 trajetos que os estudantes fazem no primeiro momento da aula, da discussão, da disciplina. Eles vão para a rua, tem um roteiro, tem textos de arquitetos, fotógrafos, de como que você olha para a cidade, né? Depois a gente trabalha seminários, são 5 seminários, cada grupo da andança
faz um seminário, esses são 5 temas: promoção da saúde de fundamentos, a PNPS, determinação social, a intersetorialidade e os ODS. 5. Então, por que a gente quer depois construir... Então, essa é a tentativa que a gente está fazendo de articular promoção e comunicação. A gente quer, então, que os seminários tenham uma lógica acadêmica, mas o trabalho de conclusão da disciplina é a produção de dispositivos comunicacionais dessas temáticas. Então, são motes que a gente vai escolher, cada ano os motes são diferentes, os estudantes produzem dispositivos comunicacionais, e eles nos emocionam com o que eles produzem, né? Então, esses são os 5 motes que a gente sugere para cada um desses seminários, né? Então, comuniquem, por favor, como é nessa disputa do imaginário, né? Saúde é mais do que você imagina, conectado com o seminário de promoção e fundamentos. Política é mais do que você imagina, para pensar a discussão de como fazer uma política ser viva, né? Conectado com a PNPS. Na discussão da determinação, injustiça é mais do que você imagina, na relação com a intersetorialidade acadêmica, teoria e tal, mas aqui uma lógica de dispositivos de comunicação. E eles têm uma teoria, né, de comunicação, de sintaxe comunicacional para pensar isso. Fragmentação é mais do que você imagina e desenvolvimento é mais do que você imagina. E aqui, então, são produzidos esses dispositivos e eles nos surpreendem com trabalhos belíssimos que eles fazem. Eu já pus aqui, já estou agradecendo, mas se tiver tempo, eu posso mostrar um videozinho que os estudantes fazem da sua caminhada, tá bom? Quer mostrar o vídeo, Marco? Posso mostrar? É rápido, eu acho. Ok. Vê se ele tá aparecendo, não, né? Peraí. Ainda não. Mas vai aparecer um dia. Não se movem. Enquanto isso, pessoal, enquanto o professor Marco se organiza para projetar o vídeo, convidar vocês, então, a dar uma olhada nas mensagens que estão aí no chat, né? Foram passados vários links de materiais interessantes, tem também ali algumas pessoas perguntando sobre como se aproximar, como entrar, fazer parte do GT de Promoção da Saúde da Abrasco, então foi compartilhada também a ficha de inscrição, né? É um movimento completamente aberto a todos e todas, todes que têm interesse na temática de promoção da saúde. É sempre muito bom contar com a presença, né, de novos integrantes. Vamos lá assistir o vídeo do professor Marco. Peraí. Não se move. Mete na mão para se mover. Estão vendo? Estamos vendo a tela, mas ainda não começou o vídeo. Não. Não, só a tela inicial com um clique aqui. Enquanto o professor Marco, né, verifica aí a questão de interfaces. Não estou conseguindo. Quer compartilhar o link e ver se a gente consegue por aqui, Marco? Pode ser. Lembrando, então, que após o término das falas, vamos ter rodadas de né, espaço para o diálogo, debates, conversas. Então, aqueles que quiserem já começar a colocar questionamentos ou algum aspecto que queiram compartilhar conosco no chat, poderão também fazer oralmente suas perguntas, né? Se o tempo permitir que todos falem, mas... Se não der tempo, seria bom ter o registro, pelo menos, dos aspectos importantes, de repente se apresentar, de onde cada um é. Podemos deixar isso registrado ali no chat e ter isso como um material, tá bom? Ótimo, já vi que algumas pessoas começaram a se apresentar lá, porque aí, de qualquer forma, a gente já fica com esse, né? Não é a mesma coisa que falar, mas já ficamos com um registro de quem esteve aqui conosco. Você mandou, Marco, o link? Eu mandei, não sei porquê, para a Deis. Manda para as meninas, Ju, Marco,
Acho que está aqui no Drive, você está aqui, Júlia, pode clicar. Sim, sim. Só que aí você precisa dar acesso ao Drive, Marco. Eu não dei, não? Não está aí? Vamos ver aqui. Vê se eu pus o link aí. O link tá ok. Quando eu clico, ele pede para que você permita o nosso acesso ao seu Drive. Tá, você mandou... Estou solicitando acesso, aí deve ir para o seu e-mail, do Gmail. Tá bom. Tá bom. Também, pessoal, aproveitando o tempo, nós, como o Deis mencionou, né, e o Marco também, nós teremos o Abrascão esse ano, então é um espaço onde o GT vai se reunir para dialogar. Nós temos uma oficina de organização do GT para os próximos passos, onde a gente acolhe, né, os novos integrantes, enfim. E também teremos, em novembro, então antes do Abrascão, um evento que será híbrido. Então, ele terá acesso online, é híbrido e gratuito, né? E a parte presencial será em Minas Gerais, em Belo Horizonte, aqueles que quiserem se organizar para estar lá, de 5 a 7 de novembro. É o evento de avaliação latino-americano de avaliação e monitoramento em promoção da saúde, tá? Então, estejam atentos aí, aqueles que quiserem se aproximando. Nós teremos esses 2 grandes momentos para estabelecer esses diálogos tão relevantes para a nossa temática, né? Eu mandei para você, Júlia, para o seu e-mail, ver se agora deu certo. Espera aí, que agora eu tenho que acessar aqui, então, o e-mail, né? Só um minutinho, pessoal, vamos tentar aqui. Quero saber se as pessoas vão votar, que vão participar de um livro que a gente fez para o mundo, mas que não fez para o Brasil, que é como é que nós, brasileiros, ensinamos e aprendemos promoção. Quero ver o povo falando assim, tô dentro, tô dentro, tô dentro, tô dentro, tô dentro, tô dentro, tô dentro. E aí a gente vai começar a agitar todo mundo para escrever esse livro. Até agora não vi ninguém falando tô dentro. Tô dentro, tô dentro, tô dentro, ninguém está dentro, então não vai sair o livro bem feito. Tô dentro, Adébora, ótimo, 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 olha lá, ó. Se vocês ficarem animados, a gente agita. E as amigas Júlia e Deis sabem que quando eu agito, a gente vai até o final. Queridos, aproveitando esse momento, posso entrar na roda? Então, enquanto vai resolvendo a questão tecnológica, né, primeiro eu quero agradecer. Quando Fernanda, Cris, Feimer e eu pensamos essa roda, era reconhecendo, né, um tempo que o GT não puxava essa discussão. Acaba que a nossa missão de implementar a promoção da saúde nos territórios brasileiros acaba que a gente secundariza, e muitas vezes, nosso encontro sobre a formação. Então, nós sentimos, né, Fernanda e Cris, pensando nas pautas do Diálogos em Rede, pensamos esse espaço, especialmente quando a gente tem também o reconhecimento, como bem falou a Ana Cláudia Germani, que além da gente estar nas residências, fazendo apostas nessas formações, a gente está nos PETs. Muitos de nós da promoção, nas nossas faculdades de saúde, assumimos os PETs, e especialmente essa atual versão do PET, que é o PET Equidade, que vai muito na linha do que a querida Ana Cláudia Germani nos trouxe, né? Então, eu queria ouvir um pouco, né, do Marco. Muito obrigada, Marco. Sempre a nossa caminhada né, de tantos anos, eu ainda aprendo tanto com você. É muito potente a sua capacidade e vejo as afinidades, né? Eu tenho trabalhado assim, eu começo sempre, independente se é graduação, pós, se é no serviço, sempre mapeando a visão de promoção que predomina no grupo, para a partir daí a gente ver se está na mesma página, e sempre, né, parece que sempre ainda é necessário revisar
né, retomar que conceito de promoção a gente está trabalhando, né, nessa polissemia, e essa preocupação da experiência, né, de ir para o concreto, estabelecer teoria prática, né, e temos também afinidade de que a lente é sempre os princípios, porque a gente sabe de experiências que eu já acompanhei de professores que ficam ensinando as conferências, mas os alunos ficam sem concretude. É mais um tanto de conceito na maleta, no instrumental dos nossos estudantes, né? Então, há uma questão muito grande com o cenário de prática, o desafio de como colocar experiências, né? Então, já trabalhei essa questão com o Marco de fazer Instagram, especialmente na pandemia, quando a gente não tinha o concreto da realidade, estava impedida de ir nas unidades, de ir nos territórios. Trabalhamos com produção de material audiovisual nas diferentes plataformas e mídias sociais. Mas eu estou mais agora na linha da querida Ana Cláudia Germani com a arte. Então, eu acho que até a querida Mônica está aqui, a Mônica Andrade, liderou com o nosso GT um livro em português, né, pela Rede Unida, lá que a gente produziu, sobre metodologias participativas. Me parece que, além de distinguir os conceitos, uma coisa que nos agrega é trabalhar com metodologias participativas, fazer com. E também os produtos, né, essa preocupação de ter dados e trabalhar com a realidade. Acho que isso é outra coisa que nos caracteriza, sabe? Então, eu gostaria de ouvir de vocês, né? Eu agora estou indo pela arte, estou indo nas unidades de saúde Compete com saberes de matriz africana e outros de população de cultura negra, porque a questão é diminuir, enfrentar o racismo na saúde. E aí a gente fez sambadeiras, que é samba de matriz africana, tambor, de candomblé. Ontem foi rap, então o rap com os trabalhadores da saúde construindo poesia no cotidiano. Então, eu estou muito nessa pegada da querida Ana também, o papel da arte para disputar o imaginário, sabe, Marco? E aí eu fico me perguntando, desculpe alongar, porque eu fiz um pouco o histórico, né? A gente teve um período que pensou nas competências de promoção da saúde, que a gente achava que estava daquele consenso internacional para poder ter alguns parâmetros comuns, né? A gente sentiu a lacuna no campo e foi muito controverso. Alguns colegas nos criticaram de como que a gente é do fazer com, ideário de Paulo Freire, vai se servir de competências para ter parâmetros de formação. E aí discutimos em 2017 com a Marise, aquela autora que discute o conceito de competência no Brasil, e a gente viu que tinha alguns núcleos, né, que era importante ter consensos entre nós, independente da região que a gente estava. Mas a gente abandonou isso, de pensar quais seriam os núcleos comuns de aprendizagem, né, e seguimos aí fazendo. Então, um pouco a minha pergunta, Marco e Ana Cláudia, se ela ainda estiver na roda, né, ainda é viável quando a gente se reúne e é necessário o GT pensar no núcleo, assim, de alguns núcleos comuns, além das diretrizes do fazer com, de trabalhar com esse compromisso com a transformação, ainda é necessário pensarmos núcleos comuns de competência para desenvolver nessa formação, no contexto brasileiro? Eu não sei se Ana Cláudia, acho que ela já saiu, Deizinha, mas seria, né, um excelente debate com ela, porque ela fez, inclusive, todo um processo de tradução e validação, né, das competências em promoção da saúde. Uma pena que ela não pode estar conosco, mas por um bom motivo, uma boa causa, né? Está organizando aí um evento para promoção de saúde mental, então é isso, a gente também se desdobra em várias frentes, né? Eu acho que esse é um dos outros desafios, são tantos desafios que a gente tem que se desdobrar para, né, tentar avançar nisso aí. Mas podemos ouvir do Marco, né? E vamos estar vendo o vídeo, né, Marco? Isso, mas a Deis organizou, eu lembro, na UNB, na época, quando foi, sobre núcleos, sobre competência e núcleos de saberes, porque
tem toda uma crítica, né, de se pensar competência não é, de alguma forma, instrumentalizar as pessoas, né, dentro de uma lógica tecnicista disso. O único jeito de fazer promoção é a partir de ter essas competências. Mas também ali naquela discussão tinha núcleos de saberes, né? E eu acho que a gente pode talvez trabalhar, quer dizer, intencionalidades comuns, né? E pensando as intencionalidades comuns, aí as metodologias são múltiplas, né? O modo, o meio de fazer não importa. O que importa é se todo mundo está querendo chegar no mesmo lugar. Então eu acho assim, qual é a intencionalidade de promover saúde, né? É a questão da interseccionalidade, é a questão do enfrentamento da crise climática, quer dizer, acho que a gente tem que produzir um núcleo comum de intencionalidade, sabe? Para que não ficar, cada um faz promoção de um jeito diferente. Então, vamos continuar conversando sobre isso, Deizinho. Acho que... E agora, a arte, ela é uma coisa que ajuda. Então, naqueles 5 questões que eu... Saúde é mais do que você imagina, política é mais do que você imagina, justiça é mais do que você imagina, fragmentação é mais do que você imagina, desenvolvimento é mais do que imagina. Os estudantes usam muitos recursos de arte para falar disso, né? Através de vídeos, através de arte, através até de cerâmica. Fizeram uma cerâmica para mostrar que política é mais do que você imagina, do ponto de vista de como que você molda o processo político, né? Então, tem uma cerâmica muito bonita que os estudantes fizeram, sem, a priori, induzir a arte, mas colocando as temáticas e a arte como instrumento. Mas vamos continuar conversando, eu acho que é bacana o que você traz. O videozinho, você consegue mostrar, Júlia? Não? Não localizei em lugar nenhum, Marco, esse acesso. Vê se agora eu vou conseguir. Vamos ver se eu consigo agora. Agora está dando? Não, a gente vê a tela inicial, Então, mas não o vídeo. Eu mando para vocês, fica para uma outra volta. Mas você precisa liberar o acesso ao Drive para as pessoas poderem assistir. Tá, eu libero. Tá? Lembrando só que aí eles vão ter acesso a todo o seu Drive, provavelmente. Nossa Senhora, vão saber tudo ao meu respeito. Marco, se você quiser, depois você pode me enviar o vídeo, enfim, e eu coloco no Drive do Diálogos, que daí a gente disponibiliza pelo Drive do Diálogos. Verdade. Vamos ouvir o povo que está aí. Isso. Como é que vocês estudam e aprendem, né? Como é que vocês estão fazendo promoção, esse ofício nosso, né? De aprender e ensinar. Como é que tem sido para todo mundo? Por favor, Roberto, pode começar. Obrigado, Júlia. Obrigado, professor Marco, Fernanda, né, minha colega aqui da URGS. Eu escrevi tudo que eu vou falar, porque eu tenho que sair para pegar minha filha na escola. Mas eu vou tentar ser breve e deixo o registro aqui também, né? Me identifiquei tremendamente, né, e isso me apazigua também, né, porque eu sou professor de promoção em educação e saúde aqui da URGS, do curso do bacharelado de saúde coletiva, entrei em 2012, né, e desde então eu tenho pensado que há uma necessidade de que a gente possa trazer para o sanitarista a ideia de que ele não está afastado também do recorte da atenção à saúde. Há uma certa ênfase, inclusive até por um desejo, né, de entrar no curso de saúde coletiva e querer trabalhar na gestão, né? A gente apresenta o fato de que há uma responsabilidade por pensar a formação do profissional em saúde e aquele pezinho, né, que sempre falta, que a gente fala do tripé, né, do SUS, né, mas esquece que são 4, né, que é a questão da participação, né? E a partir da atenção, a dimensão da clínica, essa palavra que acaba sendo sempre controversa, né, na área da saúde coletiva, parece que se fica alijado, mas me parece que a promoção e a educação em saúde são meios, na medida que sejam materializados, né, os seus princípios, valores, né, em práticas, como a gente está dizendo aqui, uma possibilidade do que eu tenho chamado de clínicas de território.
né? Eu já tinha mandado ali os links no chat, né? E queria dizer que um artigo se trata exatamente disso, de uma proposta que, naquele artigo, fazia só 6 anos que eu trabalhava isso, no 5º semestre da UPP, que a gente chama aqui Unidade de Produção Pedagógica de Promoção, Educação e Saúde, onde o trabalho é na rua, é no território. Então, não vou me alongar aqui, né? Está ali no artigo para quem quiser, quem se interessar, e seria muito grato, né, se pudesse ter essa interlocução, do qual eu me desculpo, porque eu deveria estar circulando mais, né, nesses espaços da Abrasco, apesar de participar dos congressos. Estive em Curitiba, nesse congresso de promoção, né, o Congresso Internacional de Promoção, fiz 2 oficinas com isso, que eu chamo de clínicas de território, né, e queria dizer o seguinte, que tem um projeto que jamais foi tirado da gaveta, né, mas que eu e o professor Alcides Miranda, imagino que mais gente conheça, né, o professor Alcides Miranda, que a gente discute nos corredores aqui da nossa universidade. A gente fala o seguinte: teríamos que ter uma formalização do que seria o caso em saúde coletiva, né? O que faz caso? Como é que a gente constrói o caso em saúde coletiva, integrando a esse universo, né, de quem trabalha em atenção à saúde, e que muitas vezes acaba ficando um pouco pautado pelo caso clínico médico, o round clínico, a discussão de caso. Como é que o sanitarista pode participar disso, né? Porque a minha experiência, aí concluindo, não quero usar muita fala, mas já estou usando, a minha experiência de trabalhador do SUS, né, por 10 anos lá no Grupo Hospitalar Conceição, no Serviço de Saúde Comunitária, foi de um psicanalista. Essa é a minha formação, eu sou psicanalista, né, trabalhando numa equipe de saúde onde circula mais o discurso, o saber médico, né? E como é que eu podia dialogar também, como é que eu podia fazer passar aquilo que é da minha visão também como psicanalista na saúde, dentro de uma discussão interdisciplinar de caso. Eu também escrevi um artigo sobre isso, se chama O Procedimento do Colecionador, mas quando eu entro na saúde coletiva, eu passo a vestir essa camiseta, e me parece que seria muito importante que também nosso egresso, nossas egressas, não se sentisse assim, eu não tenho ferramentas, eu não tenho recursos para participar, por exemplo, de uma discussão de um caso clínico, né? E, de repente, se a gente pudesse formalizar isso, né, o que seria o caso, né, e o quanto promoção e educação em saúde entram com uma força e uma potência tremenda, né, como recursos de atenção, de ação do profissional da saúde coletiva nos territórios, né. Enfim, era isso. Eu vou deixar escrito isso também, Júlia, o que tu acha, ou não precisa? E aí, né, registrado ali também os links ali do que eu estava falando. Sim, por favor, que aí a gente salva, né, isso aqui, depois podemos colocar no Drive, né, na forma de arquivo, alguma forma... Júlia, muito obrigado, desculpa por usar tudo. Só falar uma coisa com o Roberto rapidamente, antes dele sair. É bem legal isso. Tem um material que chama Determinação, Saúde Pública e Promoção, que eles trazem 13 situações de saúde e doença, e vão colocando lá uma lógica de abordagem da saúde coletiva com a coisa dos diferenciais. Então, cada caso, o alcoolismo, a questão da doença da saúde mental, a questão da diabetes, a questão da hipertensão, como que você pode abordar, do ponto de vista da saúde pública e da promoção da saúde, cada uma dessas questões através de um jeito que são os diferenciais de exposição, os diferenciais de tratamento, os diferenciais de consequências, os diferenciais. Então, nós, sanitaristas, entrar na discussão clínica seria a partir dos diferenciais, a partir de desocultar, explicitar, visibilizar as diferenças, não é? Porque olhar para os fatores de risco é olhar para as causas, e olhar do ponto de vista da saúde pública e da promoção seria a distribuição das causas. Então, eu vou te mandar esse material para a Fernanda, que ela é sua colega, sim, e aí vocês podem compartilhar. Acho que ali tem elementos interessantes para pensar clínicas de território. E isso eu posso retomar também aqui essa discussão, né, porque a gente engavetou um pouquinho, né, entre uma coisa e outra, não conseguimos levar adiante, e depois tentar levar para um fórum maior algo que já tenha andado um pouco, né. Muito obrigado, valeu.
Obrigada a você, Roberto. Eu acho que talvez, Fernanda, se você pudesse, só antes da gente passar o vídeo, Marco, e também de seguirmos dialogando, mas só porque algumas pessoas começam a sair, né? Estamos nos aproximando ao meio-dia, a gente vai seguir um pouquinho mais. Mas só para passar as informações, então, sobre esse drive, né, dos diálogos em rede e também de alguma questão de se necessitarem de algum certificado de participação aqui no evento. Você quer falar para a gente rapidinho, por gentileza? Sim, Júlia, rapidamente, então. Todos esses materiais que o pessoal foi compartilhando aqui no chat, né, que o professor Marco foi indicando, o Roberto também, a gente vai reunir numa pastinha do Drive do Diálogos, e aí a gente compartilha com vocês por e-mail, né, o e-mail que vocês fizeram a inscrição no Diálogos de hoje. E sobre os certificados, todo mundo que se inscreveu vai receber um linkzinho da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que a gente faz a emissão dos certificados aqui pela URGS, para a emissão do certificado. Isso vai demorar um pouquinho, porque a URGS precisa ainda aprovar a ação de extensão. Então, 15, 20 dias por aí vocês devem receber esse e-mail. Quem não se inscreveu, eu vou deixar o meu e-mail aqui no chat, você pode solicitar, então, a inscrição pelo e-mail daí, porque o formulário já foi encerrado, tá? E qualquer outra dúvida, enfim, pode fazer contato por e-mail que a gente vai conversando daí. E aproveitando, né, já que a gente está no momento dos informes, já guardem aí na agenda, 27 de junho, é uma sexta-feira, 10h30, nosso próximo diálogo. Vocês já podem salvar a data, né? Em seguidinho que a gente tiver a arte pronta, a gente já começa a divulgação. Obrigada, Fernanda. Está fazendo esse trabalho incrível, né, de dar vida a essa ideia tão importante de abrir esse espaço de diálogo. Bom, vamos tentar assistir o vídeo, então? Você consegue projetar, Fernanda, por gentileza? Vamos lá, vamos tentar. Como eu amo São Paulo, esse clima gostoso. Tem dias que eu digo não, inverno no meu coração, meu mundo está em tua. Tá pedindo informação, moço? Frio e garoto. Sem São Paulo, o meu dono é solidão. Diga sim, que eu digo não. No meio do lixão nasce flor. Sem São Paulo, o meu dono é solidão. Diga sim, que eu digo não. Dias que eu digo não, inverno no meu coração, meu mundo está em tua mão. Frio e garoa na escuridão. Sem São Paulo, meu dono é solidão. Diga sim, eu digo não. Sem São Paulo, diga sim, que eu digo não. Policiais, à frente. Policiais, à frente. Quem é seu dono? Ninguém. São Paulo. Quem é seu dono? Ninguém. São Paulo. Olha a minha casa, longe pra caralho, cara. Nossa.
Pacaembu. Aí tem essa passagem que aqui é pro meio da avenida. É, exatamente no meio, assim, das duas mãos que estão aí mesmo também. Mas eu não vou contar lá, porque a gente tá lá primeiro. Não, só pra eu filmar. Olha esse aqui, ó. Filma esse aqui, ó. Olha o que tá na frente. Anda. Augusta, graças a Deus, graças a Deus, entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar. Fazer um documentário da gente andando na chuva. E vai ser sobre isso. A Terra da Garoa. Augusta, O foda daqui é que as coisas não permanecem também, muita coisa. Não. Mudou, por exemplo, bastante a balada quando eu era mais novinho, do que quando eu era hoje. Eu lembro que tinha um negócio de jazz muito bom aqui, que chamava Sarajevo. Peraí. De tudo um pouco. você sempre me deu bolo. E até andava com a roupa cheirando a consultório médico. Angélica, Augusta, graças a Deus. Bora. Entrei na rua Augusta 120 por hora. Botei a turma toda do passeio pra fora. Esse ladrilho é coisa de português, então ele é muito antigo, porque hoje em dia nem existe mais essa palhaçada. De ladrilhozinho, assim, que é de ladrilho. Aham. Aqui era uma ocupação. Para. Esse prédio aqui é. Ah, eu mudei desse prédio aqui, onde tá escrito bem-vindo ao novo. Era um teatro. Era um teatro embaixo. Era um teatro embaixo. Depois virou tipo um Mercadante Pulgar. Nossa, foi aqui que eu bati no ladrilho. Não tem buzina, tem 3 carburadores, todos 3 envenenados. Só para na subida quando acaba. Enel. Quem é da nossa gangue não tem medo. Eu acho que aquele presidente abaixo, Ah, presidente espaço também. cultural. É babadeira. Esse espaço todo aqui, né? É. Você vê os prédios pequenininhos, né? Do Parque Augusto. E aí você encontra um verde no meio da cidade, né? É, em volta só prédio, né? De volta só prédio. Só prédio. Guarda-chuvas. E ali você sai que é aquele histórico. Na cidade do Anhangabaú. Aquela sorveteria antiguíssima, aquela pode crer. de peso, sabe? Será que tem aquele sorvete de máquina? Não, De corante? não sei. Aquele céu Ai, azul. céu azul. É, céu azul. Só eu senti. Ai, seus filhos da puta. Porque ela é super rara. E aí não, aí por várias brigas estatal não podia tirar ela. Então o muro ficou. Senão seria tudo gradeado isso aqui. Ah. Quem é da nossa gangue não tem medo. Joia, que bom que conseguimos, né? Ver o vídeo. Marco, você quer fazer algum comentário? Não, isso é levado para a sala de aula e discutido a cidade, a promoção, brechas de promoção, como aquela
a moça falou, né? Assim, a gente fala assim, a cidade é só medo ou tem confiança também na cidade, né? Então, aquela imagem, olha só uma flor no meio do lixão. Então, a gente vai problematizando todas essas questões que os estudantes vão trazendo através da andança, cada um analisa um território distinto, vai vendo as mudanças, vai vendo as transformações, vai conversando com as pessoas. Então, assim, a disciplina começa a partir dessa atividade ativa, né? de colocar eles em ato em relação com a cidade. Só essa ideia. E eles são muito artistas, né? Olha que bacana que eles põem música, põem imagens e tá. Os estudantes, os jovens hoje em dia têm uma capacidade de trabalhar com essas mídias muito boa, né? Então, acho que vai criando um estímulo de forma que a disciplina vai ficando ativa, animada e cria-se um clima de aprendizagem, de ensino razoável. Excelente. Bom, eu vou, inclusive, já colocar dentro, né? Eu acho uma coisa que tanto a professora Ana Cláudia como o Marco nos trazem, e que a gente sabe, né? São dos enormes desafios que nós temos hoje, multiníveis, desde escala global até, né, os desafios locais específicos, mas talvez, já que o tema é ensino-aprendizagem, talvez a gente também pudesse refletir um pouco sobre o desafio desse processo intergeracional, né? O quanto que nossas gerações que não são nato-digitais e que hoje somos, em geral, os professores, né, de uma geração que já é nato digital, o quanto a gente está perdendo esse contato com uma realidade que não foi a nossa do processo de criação, e o quanto esse gap, né, essa lacuna quando vira uma lacuna, né, quando nós não estabelecemos esses canais de diálogo, essa possibilidade, quanto isso também nos distancia de uma outra realidade que a moçadinha está vivendo nos seus dias, né? Então, acho bem legal, Marco, essa atividade que você nos brinda aí por inúmeros aspectos, inclusive esse, né? De essa aproximação com a realidade pelo olhar do estudante. Às vezes a gente da qual eles partem, né? Tem o ponto de partida das interpretações, das angústias e das atividades que eles querem desenvolver. Bom, mais alguém quer compartilhar alguma coisa, tecer algum comentário, alguma reflexão, pergunta? Gostariam de partilhar alguma experiência? A gente tem aí mais uns 10 minutinhos. Então, ainda podem, né, levantar a mão se quiserem falar alguma coisa, ou se quiserem só escrever no chat, mas, enquanto a gente aguarda alguma manifestação, eu vou, então, só fazendo aqui uma síntese do que eu pude anotar, e é uma síntese mesmo, né, mas de o quanto o desafio também está dentro das universidades, né? A universidade que nosso querido Darcy Ribeiro, né, definia como um espaço de inovação, de livre pensar, o quanto às vezes a gente está preso, e aí cito as palavras da Ana Cláudia, né? Preso numa grade horária, né? Preso dentro de caixinhas isoladas das disciplinas, e que o quanto isso dificulta esse trânsito e essa interface tão necessária para questões como a promoção da saúde, né? A dificuldade que é a gente romper essas barreiras mesmo dentro dos espaços de ensino. O fato de ainda estarmos muito centrados nessa visão da clínica médica e que atravessa as diversas profissões da área da saúde, né? E o quão é importante a gente identificar esses espaços, ainda que bem pequenos, como fendas, né, como algumas rachaduras, como espaços para que possam nascer iniciativas de promoção da saúde, e aí já puxo o diálogo com a flor que nasce do lixão, ou aquela florzinha que insiste em nascer no meio do concreto ali, por meio de uma rachadurazinha que aparece, né? Centrar o nosso olhar nas potências e não mais
nos processos de adoecimento, essa mudança de paradigma, essa mudança de olhar tão necessária para quando a gente está discutindo promoção da saúde, né? É uma necessidade forte também da gente, um Brasil, um país tão diverso, tão rico culturalmente e tão ampla, a necessidade da gente estabelecer essas redes de diálogo para dentro, né, com a nossa cultura, com a nossa potência, com a América Latina, e aí eu já cito de novo o convite para os 2 eventos, a Brascão e o evento latino-americano, né? E as análises teóricas que o Marco traz, um pouquinho, as bases teóricas para a gente pensar a promoção da saúde, mas a relevância de traduzir essas teorias, esses conceitos em metodologias, em práticas, em ações dentro do espaço de ensino-aprendizagem, né? Então, isso é um pouquinho do que a gente teve acesso hoje, e a importância de a gente se comunicar, né? Já dizia lá atrás nosso querido Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Então, o desafio que a gente enfrenta hoje numa sociedade com tanta informação disponível, né? A gente abrir espaço também para poder comunicar aquilo que tem uma relevância para a qualidade de vida, para a potência de saúde da população. Então, temos que disputar aí esses espaços também, ainda dentro da promoção da saúde. Gostariam de falar mais alguma coisa? Eu não vejo nenhuma mãozinha levantada. Por favor, Fran. Bom dia e a todos e a todas e a todes. Eu sou professora Francilene, da Universidade Estadual do Piauí, fui orientanda de doutorado aí da professora Júlia, tive a oportunidade de estar dialogando bastante também aí com a DAIS. Que prazer estar aqui de volta com vocês, já tive também no congresso em que o professor Marco estava presente, e dizer assim, um grande desafio hoje, enquanto professora, que eu percebo, é exatamente a gente traduzir todo esse repertório teórico e trazer isso para dentro das nossas práticas, ser essa florzinha aí que a gente está falando, não? Porque às vezes você tem uma dificuldade, principalmente num curso de educação física, que às vezes ainda insiste em ser meramente esportivista, né? E a gente encontra muitas dificuldades, mas é isso. Aqui, no meu espaço, eu estou tentando ser, nem que seja uma pétala dessa florzinha, tá bom? Bom dia, que prazer estar aqui nesse espaço. Obrigada, Fran. Que bom saber que as sementinhas que a gente vai plantando estão se transformando, desabrochando, né, nessas potências aí, também geradoras de vida. Acho que foi Mariana que levantou a mão, por favor. Sim, só me apresentar assim, rapidamente. Eu sou Mariana, sou fisioterapeuta e estou dando aula para medicina há 1 ano, aula de uma disciplina que se chama Medicina Integrada à Saúde e Comunidade, então nossa saúde coletiva, e sou mestranda em ensino na saúde, onde meu objeto de estudo é ver a percepção dos professores sobre a promoção da saúde, né? A gente está em fase de aguardando o Comitê de Ética nos aprovar para fazer análise documental e entrevista. Então, assim, eu estou muito encantada e feliz de ver que talvez a gente possa contribuir com um grãozinho aí de areia, né, para entender um pouco, então, sobre esse ensino da promoção da saúde, poder contribuir, quem sabe, né, para potencializar e para melhorar isso. A minha orientadora não pôde participar, ela é doutora em ensino, ela, vamos dizer que é o cabeção da ideia, eu estou me inserindo muito agora e estou apaixonada, né, nessa vertente. Quem é, Mariana, sua orientadora? A Maria Goretti, da Odonto, aí quem a conhece. Nossa parceira, né? Implementou nos cursos de graduação da UFG. Sim, foi minha professora. Com certeza eu vou entrar em contato com alguém aqui dessa reunião. Já estou me inscrevendo aqui, não era associada da Abrasco, para me inserir no grupo, para eu sinto que eu preciso tomar posse de todo esse conhecimento, pelo menos um pouquinho dele, mas eu estou deslumbrada com tudo isso e poder aprender e contribuir. Eu não dou aula lá na Federal, mas como na particular é difícil a gente desenvolver os estudos,
nós vamos lá para a Federal. Oi, Dais, que prazer conhecê-la. Obrigada. Maravilha, Mariana, é isso mesmo, né? Vamos que juntos, juntas, somos mais fortes. E... Julinha, posso perguntar uma coisa? Claro. Uma coisa que me encantou sobremaneira foi o número de docentes que chegaram nessa roda e até estudante, o João Neto, da Liga de Promoção da Saúde, todos pela Rebraúpes. Então, nós participamos da UNB, da criação da Rede Brasileira de Universidade Promotora da Saúde. O primeiro encontro e o lançamento da rede foi lá. Então, eu queria, né, também convidar a turma da Rebraúpes, né, nós estamos... não dá para ir em todas as frentes, né? E conscientemente, uma das frentes que não deu para seguir foi da organização dessa rede, né? A professora Larissa Polejac, que é da nossa Universidade de Brasília, estava na coordenação. Então, professoras que estão, o professor, os próprios estudantes que estão aqui, né, dessa rede brasileira de universidade promotora. Então, um dos eixos, né, da rede brasileira de promoção da saúde, né, eu penso que quando começamos era pensar o ensino, como é que o período, né? Então, a turma de lá, né, que está nos grupos de trabalho da rede brasileira, somar com o GT, né? Nós estamos aí, eu acho que o diálogo está cumprindo esse papel, porque a gente só nos encontros mensais do GT, né? E há essa perspectiva, quando nós fizemos um levantamento, um survey, há alguns anos, 2022, sobre as expectativas que tinha com o GT, um deles era esse, que a gente agregasse temas, chamasse, né, favorecesse que as pessoas pensassem pela promoção, e um deles é a formação. Então, a liderança aí da Rebraúpes, quiser puxar, né, um encontro, esse ano nós estamos canalizando nossa energia para, de 5 a 7 de novembro, estar discutindo monitoramento e avaliação com os parceiros Latinoamérica. Então, vai ter espaço para todo mundo, né? E se quiser incluir experiências de avaliação de ensino-aprendizagem, também tem lá um espaço aberto. Um dos eixos é para sistematização e avaliação de experiências. Então, logo a gente vai colocar o link do, né? Estamos aguardando a aprovação da Abrasco, da arte que nós produzimos, e vamos lançar o edital de chamado de trabalho. Então, pedir também para a turma da Rebraúpes, que está fazendo os congressos, né? Fizeram um congresso aqui no Brasil, o internacional foi aqui no Brasil, ano passado, que esse eixo, o GT, pode ser parceiro nessa construção. Obrigada, Deise, por estar atenta aí às mensagens aqui do chat, né? Bom, pessoal, estamos nos aproximando aqui do teto do nosso horário. Acho que foi um espaço de bastante trocas e quero frisar que espaço para iniciar esses diálogos, né? Já temos aí diversas oportunidades para a gente seguir, nos aproximando, conversando, tecendo as convergências, trazendo e pensando as singularidades. O professor Marco nos provoca com um chamamento aí para que a gente comece a comunicar, a publicizar aquilo que a gente está fazendo, né, de bom, aquilo que é transformador, como a professora Ana Cláudia tanto apontou, né, aquilo que transforma a vida e a realidade das pessoas. Então, se alguém ainda quer falar alguma coisa... Desculpa, Julinha, eu pus ali o meu WhatsApp e aí pedi para a Mariana Ribeiro Silva, que eu senti um certo entusiasmo dela e da gente fazer esse mapeamento dos professores, dela me adicionar e da gente começar a conversar como é que a gente pode mobilizar esse povo aqui para construir um projeto de um livro que fale de como que os brasileiros estão ensinando e aprendendo promoção da saúde, tá bom? Mas o número não é só para a Mariana, não, é para todo mundo. Mas como a Mariana ficou entusiasmada, eu falei, quem sabe a Mariana tope a gente agitar um processo aí de pôr esse povo... perguntar para a Fernanda se a gente tem um e-mail de todo mundo que está aqui. Como é que a gente pode entrar em contato, Fernanda, com todo mundo que esteve aqui hoje?
Sim, Marco, temos o e-mail de todos que estiveram aqui hoje e de todos que estiveram em todos os outros diálogos. Então, tá, mas especificamente nesse, se você puder fazer o favor de me mandar um e-mail, que aí eu vou criar uma lógica de ir mobilizando, motivando o pessoal, aí tentando mapear como é que a gente está ensinando, e quem sabe daqui a um tempo a gente tem um livro brasileiro sobre isso. Pode deixar. Vou te enviar essa listinha de e-mails aí. Mariana, quem mandou você ficar entusiasmada? Agora eu vou te agitar com isso aí. Quem achou que estava vindo só para ouvir, né, estar aqui num diálogo, não, é ouvir, falar e fazer. Já saímos com alguns encaminhamentos, algumas tarefas, né? E é isso. São esses afetos, esse brilho nos olhos que nos conectam, querendo aprender e fazer acontecer a promoção da saúde no Brasil, né? Deixar ela viva, trazer ela à vida, né? Brilhante como deveria ser. Pessoal, agradeço muitíssimo a presença de todos, todos que estiveram aqui. E lembrando, esse foi só o início da nossa jornada, da nossa caminhada. Temos aí um segundo semestre repleto de atividades, mantenham em contato, né? Entrem no GT de promoção da saúde da Abrasco, aqueles que desejarem, para que a gente possa seguir juntos, fazendo acontecer essas diversas ideias e dando, né, divulgação, comunicando tudo isso que a gente está fazendo. Ok? Que não fique só nas divulgações dos desafios que são gigantes no mundo. Vamos divulgar também aquilo de bom e de potente que a gente tem feito nos nossos processos de ensino-aprendizagem e promoção da saúde. Muito obrigada, boa tarde, bom almoço para todos nós. Obrigado, Julinha. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todo mundo. Um beijo. Muito obrigado pelo convite. Um beijo.